aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rivaldo. E eu me chamo Jonatas. Nós somos do canal Imigrante Brasileiro. E hoje a gente veio aqui com uma proposta para vocês. Na realidade, a gente veio aqui falar para vocês sobre a AIMA, né? Sobre a AIMA. Não é sobre alma, é sobre AIMA. Sobre a AIMA e sobre alguns acontecimentos que está acontecendo aqui em Portugal nesses últimos dias, né? Várias pessoas perguntando com a gente, e aí, o que é que eu vou fazer agora? Que já está aqui em Portugal. E Jonatas vai conseguir aqui explicar para vocês mais detalhado também sobre isso acontecendo. Para vocês, antes de vocês virem para Portugal, ou depois que você chegar em Portugal, para vocês saber qual o passo a passo ali fazer para se manter legalizado no país. Então, Jonatas. É isso aí. E bom, gente, para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, a gente pede, por favor, que vocês curtam o nosso vídeo, compartilhem com seus amigos, com seus colegas. A gente já gravou vários conteúdos aqui no nosso canal, tem muita coisa bacana, principalmente para quem quer vir aqui para Portugal, certo? Que ainda não tem uma orientação em relação a algumas coisas, então a gente já fez aqui bastante conteúdo em relação a isso. E o nosso tema de hoje, né, o principal tema vai ser sobre a questão da autorização de residência no ano agora de 2024, sobre a manifestação de interesse, certo? Que é algo que não existe mais, e sobre a AIMA. E o que é que acontece? Assim que a gente chega em Portugal, né, o primeiro passo do imigrante que entra como turista e deseja, né, ficar no país, seria fazer a manifestação de interesse, né? E na data de ontem, né, foi extinto essa questão da manifestação de interesse, né? Eles falaram que não vai existir mais manifestação de interesse, foi aprovado aqui, e para que você que vem para Portugal, você tem que vir agora com um contrato de trabalho no país de origem, né? E existem algumas coisas ainda que não foram elaboradas, que a gente vai depois apresentar aqui para vocês. Mas em relação à questão da manifestação de interesse, é algo que, a partir desse momento, não vai existir mais aqui em Portugal. Então, o processo para quem entra no país vai ser agora muito mais difícil do que a gente que entrou há um ano atrás, digamos assim. Isso. Certo? Então, o que é que acontece? Assim que a gente chegava em Portugal, a gente fazia o nosso NIF, que é o nosso CPF, né, no caso do Brasil, a questão da segurança social, que é o nosso NIS, que é como se fosse o seu INSS Isso. no Brasil, e logo de cara também fazíamos a questão da abrir atividade, e também tinha a questão da manifestação de interesse, que a manifestação de interesse nada mais é do que um documento a qual você se manifesta, você ficar naquele país, né? A partir do momento que você tem um contrato de trabalho, ou até pessoas que não tinham contrato de trabalho ainda conseguiam fazer a manifestação do interesse. E hoje agora não vai ser possível mais fazer essa manifestação de interesse. E só para vocês terem ideia, são 400 mil imigrantes aqui em Portugal que hoje aguardam por essa questão da legalização, da autorização de residência. Porque o que acontece? Quando a gente vem para um país que entra como imigrante e quer ficar ali para morar, para trabalhar, né, para realmente sair do seu país e ficar realmente naquele país, existe um processo, né, que era antigamente o processo da manifestação de interesse, que é o processo ao qual a gente hoje está aguardando. Isso. Desde o dia 10 de maio, né, nós recebemos um comunicado da AIMA, que a AIMA, eu esqueci o significado da palavra, mas a AIMA... asilo, alguma coisa assim de migratória, de imigrante, alguma coisa assim. Isso. E a AIMA, ela substituiu o CEF, que foi em junho do ano passado. O CEF ele deixou de existir aqui em Portugal, e aí a AIMA assumiu o CEF. E só para vocês terem também ideia do quanto está... a coisa está bagunçada em relação a essa questão aí, que 100 funcionários da AIMA pediram para sair. Então, assim, se já existe um processo com quase 400 mil imigrantes que precisam ser legalizados, né? E, infelizmente, os funcionários agora estão pedindo para sair. E agora eu estava lendo uma notícia que a gente sempre acompanha as notícias, e agora estão querendo contratar mais outras pessoas para agilizarem um processo. Até o dia 10 de maio do mês passado, no caso, nós recebemos um e-mail da AIMA, e eu acredito que muitos imigrantes também acabaram recebendo, e a gente pagou uma taxa de 56, eu acho que foi, de 56 euros, né? E nesse e-mail, né, que a gente recebeu, tinha a seguinte informação, que depois de 20 dias úteis, nós iríamos receber
um e-mail com um agendamento, com uma data para ser agendada, a qual nós iríamos se apresentar novamente agora na AIMA, novamente não, que a gente ainda não se apresentou, a gente iria se apresentar na AIMA, e através desse agendamento, nós iríamos receber a nossa autorização de residência. E o que é que acontece? Hoje, a gente está gravando esse vídeo hoje, dia 6. Os 20 dias úteis, no caso, vai ser amanhã, na sexta-feira, dia 7. E até a data de hoje, a gente ainda sabe que está tendo um prazo, mas até a data de hoje, né, finalizando o prazo amanhã, a gente ainda não recebeu esse e-mail. E a gente está muito ansioso. Por quê? Porque além dessa questão de você ficar legalizado no país onde você está, a gente, por exemplo, pode sair daqui de Portugal para ir para outro país, para conhecer, como turista, como a França, como a Espanha, como qualquer país aqui da Europa. Além de tudo isso, que a gente ainda consegue voltar para o Brasil, voltar, que eu digo no sentido de passar férias, você visitar sua família, você ter carta aberta, livre acesso para você voltar para Portugal. E por esse motivo, por essa autorização ainda não ter sido concedida, infelizmente a gente não tem essa autonomia de ir para o Brasil e voltar para cá, porque infelizmente a gente pode de repente ser barrado. O processo de imigração aqui em Portugal, ele, para vocês que vão chegar agora, né, eu acredito que vai ser muito mais difícil, porque Portugal sempre abriu as portas para não só para os imigrantes brasileiros. Não achem que aqui só existem pessoas que vêm do Brasil, vêm pessoas da Várias Índia, de nacionalidades. várias nacionalidades, africanos. Então existem muitas nacionalidades aqui em Portugal. Então não é só os países da CPLP, os países que falam português, né? Então, assim, sobre essa questão da AIMA, é algo que hoje, né, infelizmente, está deixando muito, muito, muito a desejar. A gente ainda não foi lá na AIMA, né, mas só para vocês terem ideia, depois o Rivaldo vai falar um pouco também, a quantidade de pessoas que vão para lá, né, chegam a chegar até qual horário lá, Rivaldo, para ser atendidas? Eles, tipo, vamos supor que é para amanhã o agendamento, né? O agendamento que eu digo assim, não precisa ser tanto agendamento, mas tipo, eles estão indo para dormir, tipo, 8 horas da noite já tem gente lá esperando já na fila já para dormir, para seguir pro outro dia. Então é uma coisa muito complicada, né? E tem pessoas que já vieram, não é só tipo a gente. Tem pessoas que vieram com visto de trabalho desde o ano passado, que já vem já com agendamento já direto para ir na AIMA, no CEF, e fizeram uma entrevista, né? Fizeram a entrevista, mas não emitiram ainda a residência, né? Que é só um papel. Não emitiram ainda a residência para eles. Então, tipo, tá mais de anos rolando isso. Depois que eu imagino a gente, né? A gente não foi ainda, mas tem muitos relatos de várias pessoas. A gente acompanha aqui baixando também o jornal daqui, que as pessoas estão tá um ano já esperando, depois que pagou, depois que fez a entrevista, já tá um ano já esperando e nada. Então, tipo, é muito chato, isso é muito triste essa situação, né? Que as pessoas ficam acorrentadas no país. Acontece alguma coisa com a família, como eu vi aqui relatos aqui de uma menina, perdeu um parente dela, ela não conseguiu e ela veio com visto de trabalho, né? Ela veio com visto de procura de trabalho. Então, mas é muito complicado, gente, muito complicado de verdade. A expectativa pra gente pra amanhã não é nada, não é, pelo menos pra mim tá zero. Porque a gente vendo isso tudo que tá acontecendo, o prazo vai se encerrar amanhã e eles não deram nenhum retorno. Eu acho que assim, não é porque é no último dia que você vai dar um retorno. Eu já tô já sem expectativa disso. Isso, né? Então, assim, só para vocês situarem realmente no assunto, antes existia o CEF. O CEF ele foi extinto e em junho do ano passado, de 2023, a AIMA assumiu as responsabilidades que era do CEF. Então, quando eles assumiram essa responsabilidade, o CEF já tinha muitos processos de verdade. E, se eu não me engano, eram 300 e poucos mil processos. Agora já existe 400 mil processos de pessoas que precisam da autorização de residência para ficarem legalizadas aqui em Portugal. Então, assim, só para vocês terem ideia, a quantidade de imigrantes, de pessoas que vêm morar aqui em Portugal é muito grande. Para a gente, a facilidade do brasileiro vir para Portugal é muito bacana em relação à questão do idioma, a questão da adaptação. Eu acredito que a gente se adaptou em relação ao clima muito rápido, apesar que quando é frio é muito frio, quando é calor é muito calor, mas a gente ouve relatos, né, em relação à questão do clima de Portugal, que é um clima realmente muito bom em relação aos outros países da Europa.
Isso. Então, sobre essa questão aí da manifestação de interesse, é algo que não vai existir mais, né? Então, assim, o que eu diria para você que vem para Portugal, o que eu diria para você que vai vir para cá agora nesse momento, procura sempre se informar, sobre as documentações que vocês precisam retirar, como é que está a questão de arrendamento, que esse é um dos vídeos que nós já gravamos aqui, que é só pesquisar lá que a gente tem um vídeo falando sobre essa questão de arrendamento, sobre várias outras questões. Então, assim, para vocês que vêm para aqui para Portugal, né, tenham sempre essa questão de sempre procurar, sempre pesquisar, sempre ver as notícias daqui de Portugal, certo? Porque quando vocês às vezes procuram, eu não vou falar generalizando, mas muitas vezes existem muitos canais aqui no YouTube que passam muitas mentiras para vocês. E a gente não tem essa intenção de mostrar mentira, de dizer que é tudo mil maravilhas, não. Principalmente quando você chega aqui, né, você tem que ralar para trabalhar, você tem que ter a sua documentação para você fazer, então existem muitas coisas para você se adaptar naquele país, que é um país que não é seu. Você é brasileiro, então Portugal não é seu. Então você está chegando, você está se adaptando, então você tem que se adaptar à realidade daquele país também. Então, assim, eu não me arrependi de forma alguma de ter vindo para cá. Tenho aprendido aqui muita coisa, certo? Todos os dias a gente vai lidando com várias coisas. Infelizmente, né, a semana passada, praticamente, eu acho, eu perdi uma pessoa da minha família que eu amava muito e que eu gostava muito, mas infelizmente eu não consegui ir para o Brasil, que era algo que, se eu tivesse a minha autorização de residência, eu não pensaria nem duas vezes em ter ido, né? Porque de, daqui de Lisboa para Natal são 6 horas de viagem de avião, certo? Então, assim, tá aqui do lado, praticamente, entendeu? Então, assim, é muito fácil essa questão aí de você se deslocar de Portugal para o Brasil, né? Para São Paulo dá ali praticamente 9 horas de voo, mas de Lisboa para Natal dá 6 horas de voo. Então, o que é que acontece? Uma das coisas que eu peço a vocês, né, mais uma vez reforçando, que leiam, que estudem, que procurem ver as notícias aqui dos canais aqui de Portugal, dos sites daqui de Portugal em relação a essa questão do processo imigratório em relação aqui a Portugal nesse ano de 2024. Vale lembrar que, com tudo isso, com mais de 400 mil pessoas que estão aqui ilegais, ilegais aguardando a, a solicitação, né? Tá ficando ainda mais, tipo, tá tendo muita mais dificuldade e eles estão indo muito nos imigrantes, tipo, que estão aqui irregular. Então, para você ser deportado quando você vai viajar para outro país é muito fácil. É muito fácil porque eles não é que eles não queiram pessoas de um país. É porque uma coisa tá tendo um descontrole muito grande. Fugiu da realidade, né? Fugiu da realidade, tá um descontrole muito grande. Isso, questão de arrendamento, questão de tudo. Comida também tá ficando mais caro, né? Porque Portugal tá sendo um país onde a quantidade migratória de pessoas ali tá um fluxo muito absurdo. Então não sofre só a gente imigrante, sofre os portugueses, sofre todo mundo, né? A gente vê aqui, tá muito complicado. E agora, tipo, o governo agora está ajudando. Pronto, em relação às casas também. Agora o governo agora parece estar ajudando ao pessoal a, tipo, não precisa mais dar entrada numa. Como se fosse um auxílio subsídio, né? Isso, não precisa mais dar entrada, você vai comprar uma casa. É mais ou menos assim, você não dá entrada, você guarda só o dinheiro mais para a documentação da casa, né? Então isso vai facilitar por uma parte, isso vai tipo, dificultar muito para as pessoas, porque as casas que eram no valor de 100 mil aí vai estar 100 mil, 150, 160 mil, entendeu? Então é uma coisa que tá complicado, tá complicada. E reforçando aí, quando o Rivaldo falou em relação à questão de estar ilegalizado, nós não estamos ilegalizados aqui no país, né? Pelo contrário, nós estamos legalizados. Nós temos um contrato de trabalho, nós temos toda a documentação, a mesma documentação que a gente tem no Brasil, a gente também tem aqui. Temos o contrato de trabalho, temos o nosso arrendamento. Então, assim, nós temos uma conta no banco, nós temos tudo. Tudo que um português tem, nós também temos. A única coisa que ainda nós não temos é a nossa autorização de residência, a qual nós estamos aguardando, e nós fizemos a manifestação de interesse, e através dessa manifestação de interesse é que a gente agora está legalizado. A gente só não consegue ir para o Brasil, a gente só não consegue ir para outros países, por quê? Porque a gente tem que aguardar. E infelizmente a gente depende desse órgão que é a AIMA,
certo? Que agora a gente espera que realmente, eu estava vendo uma notícia hoje, eu espero que não seja verdade, né? A gente todos os dias eu fico pesquisando, fico lendo, fico vendo, e eles, segundo lá na notícia, é que eles só iriam começar a legalizar a partir do dia 1º de outubro. Então, assim, a gente pagou o mês passado 56 euros para agendar uma entrevista. E eles deram um prazo de 10 dias úteis, certo? Para que a gente pagasse essa taxa. E se a gente não pagasse essa taxa, automaticamente a gente teria que reiniciar o processo todo novamente. E lá no e-mail dizia que com 20 dias úteis nós iríamos ser chamados para a entrevista já para agendar a nossa autorização de residência. Então a gente espera realmente que a AIMA ela cumpra com a palavra dela, porque a gente cumpriu com a nossa palavra. A gente pagou, então se a gente pagou, a gente agora quer realmente que seja cumprido e que essa questão aí seja feita o mais rápido possível. Isso. E só também reforçando uma coisa, né? Que o Rivaldo falou sobre a questão de arrendamento. Gente, não está sendo só difícil o arrendamento para o brasileiro ou para o imigrante que vem aqui para Portugal. A gente vê, né? E eu imagino assim na cabeça de um português. Porque quando alguém vai alugar por exemplo, a gente sabe que o salário mínimo aqui é um salário muito baixo, realmente é um salário muito baixo. Então o que é que acontece? Um T1 para o mesmo valor que é para um brasileiro, está sendo hoje para um português. Então imagine só, um português que antes, há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, eles pagavam 100 euros, certo? 200 euros para ter uma casa enorme, que é um T3, com 3 quartos, e hoje eles pagam 1.000 e pouco, 1.300. 1.400. Então imagine só, por quê? Porque a procura está muito grande e infelizmente, o dono da casa, ele não quer saber se é português, se é brasileiro, se é africano, se é angolano, o que for. Ele não quer saber disso. Ele quer saber de ganhar o dinheiro dele. Então, o que é que ele faz? Independente de qualquer pessoa, o mesmo valor de um aluguel hoje para um português está sendo para um brasileiro. Então, eu fico imaginando assim, não é criando uma rixa entre os imigrantes e o português, não. Mas essa questão está sendo. O Portugal abriu tanto as portas para muitas pessoas que isso aqui esgotou, tá entendendo assim? Ou esgotou de pessoas. Então, a formiga tá pegando aqui nos meus dedos. Mas é isso, né? E não sei se o Rivaldo quer falar mais alguma coisa, mas eu acho que eu já falei muita coisa. E sempre só reforçando, né, a vocês, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, mande sugestões de vídeo, aquelas dúvidas que vocês tiverem, que vocês queiram perguntar, a gente tá aqui também para ajudar a vocês da melhor forma possível. Isso. Vale lembrar que essa situação que a gente está passando agora, né, que a gente espera não passar, porque amanhã termina o prazo, não é só com a gente, é com vários imigrantes aí. E vocês que também estão com prazo para amanhã ou já passaram no prazo, comentem aqui para a gente saber, para a gente se situar também como é que tá, para a gente conversar, dialogar, porque não é só a gente que tá acontecendo isso não, com várias pessoas também está acontecendo. Você pagou e não teve aí eles não cumpriram com aquele prazo, certo? Isso. Então o vídeo de hoje foi basicamente isso, tá bem? A gente espera muito ter esclarecido algumas coisas para vocês, né? Deixou também um desabafo aqui, o que está acontecendo aqui dentro de Portugal, né? Que é uma coisa está ficando, cada dia está ficando mais sério ainda. Isso, né? Isso tudo que está acontecendo. É mais ou menos isso. É isso aí. A gente vai deixar o nosso Instagram aqui. Sigam lá a gente, certo? Também mandem suas perguntas, suas sugestões de vídeo. Tirem suas dúvidas. A gente está aqui, como falei mais uma vez, para ajudar vocês. Entrem também no nosso canal, existem vários vídeos que a gente já gravou sobre a questão de compra, sobre a questão de documentação. Então, aquilo que a gente puder ajudar de alguma forma, a gente chegou aqui, já tem 1 ano e alguns meses que a gente está aqui, então a gente chegou assim, do nada, sem conhecer nada, sem informação, sem ter pessoas que fossem nos apoiar. Então a gente veio realmente aqui com a cara e a coragem. Estamos aqui, graças a Deus, que as coisas sempre estão fluindo para sempre dar mais certo ainda, né? Porque se não tivesse dado certo, eu acredito que depois de 3 meses a gente já tinha ido embora. Então se a gente chegou até aqui, já estamos aqui esse tempo todo, você também consegue. Então aquilo que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar sem nenhum problema pelo contrário, a gente fica feliz em poder ajudar vocês de alguma forma. Isso.
vale lembrar que vocês que vão lá no Instagram seguir a gente ou acompanhar a nossa rotina, olha, a gente não gosta de iludir, né? Então vocês vão ver lá a gente trabalhando, fazendo essas coisas. A gente não é aquele tipo de influenciador que fica viajando 24 horas, porque a gente Sim, sabe que aquilo ali é o básico que uma ilusão, né? A gente vem para Portugal, a gente sabe que a gente não vai trabalhar. A gente imagina uma coisa no Brasil, em qualquer outro lugar, que é mil maravilhas. Você vai viajar para lá e para cá, para lá e para cá. Na realidade, você precisa, para você viajar, você precisa de dinheiro. Para você justamente. e não é só dinheiro, você precisa de residência, dessas coisas todas. Então, lá no Instagram, a gente posta nosso dia a dia, a gente conversa com vocês, né? Mostra ali toda a rotina do imigrante, a rotina raiz de um imigrante, o que é que o Sim. imigrante vem fazer, né? Lógico que a gente também sai para se divertir, porque isso é um lazer que todo mundo tem direito, né? Mas vale lembrar que a gente realmente veio aqui para trabalhar, para conseguir nossos objetivos e para dar algumas dicas para vocês também. Então, se vocês querem pegar dicas, ver nosso dia a dia, pode contar com a gente. Justamente, né? E é isso então, né? A gente desde já agradece por vocês terem assistido a gente até aqui. Continue vendo os nossos conteúdos aqui no canal. O que Rivaldo falou realmente é verdade. Tem pessoas que às vezes acham, estão lá em Portugal, tão ricos. Gente, primeiramente que a gente veio para cá, não foi para ficar rico, certo? Que a gente conseguiria ficar rico também trabalhando no Brasil da mesma forma e de forma honesta. A gente veio para cá, eu acredito, com um objetivo de conhecer outra nacionalidade, de conhecer outro país, de conhecer a nossa cultura também, que a gente sabe que existe uma grande ligação entre o Brasil e Portugal. Então, assim, mas tudo tem um preço. E o preço que hoje a gente está pagando é um preço muito caro, que vocês não têm ideia. Estar longe da nossa família, das pessoas que a gente ama, é um preço que eu acredito que é um tempo que a gente não tem como voltar atrás. Então, de qualquer forma, a gente está aprendendo muita coisa, a lidar com muitas coisas aqui, e pelo contrário, a gente está aprendendo todos os dias. Dizer que vai passar 5 anos em Portugal, vai passar 1 ano, 2 anos, vai encher a carteira de dinheiro. Primeiramente, eu acho só se você estiver trabalhando em três empregos, ou então se você estiver fazendo alguma coisa de errada. Por quê? Porque a comida aqui, por mais que você tenha uma qualidade de vida, as coisas aqui também são caras. Tá ficando muito caro. Então, vamos supor, eu vou converter 100 euros todos os meses e vou mandar para o Brasil. Talvez até você consiga, certo? Mas não vai ser aquele espetáculo de dinheiro que você acha que vai ser. Então, deixem também de ter essa ilusão de que você vai vir para Portugal, para daqui a 2 anos ou 3 anos você comprar uma mansão no Brasil. As coisas não funcionam dessa forma, certo? E a E gente, até pode, assim, interrompendo, até pode, mas é aquela questão, você tem que trabalhar muito. justamente, Muito, muito, e tipo, não é trabalhar só para as pessoas, você tem que trabalhar também para você. justamente. Mas não é impossível, mas assim, fácil também não é. A gente teve uma experiência que a gente estava trabalhando também, tipo, em dois empregos, a gente só conseguiu passar ali no máximo que 2 ou 3 meses. Por quê? Porque você trabalha muito, certo? O dinheiro talvez ele compense, mas o seu psicológico, o seu físico não aguenta, Você né? fica morrendo, tipo, Então, assim, não adianta também você querer abraçar tudo ao mesmo tempo, né? Tudo eu acho que é uma questão de tempo, é a questão de você se adaptar para que você consiga também juntar o seu dinheiro, para que você consiga fazer suas coisas. E o meu objetivo hoje, principalmente, pelo menos é o meu, é de construir algo no Brasil que eu quero fazer. Daqui a um tempo, eu não sei não sei ainda quanto tempo isso vai demorar, ter a minha autorização de residência para que eu possa visitar outros países, conhecer outras culturas. É isso que eu quero, porque são experiências que o dinheiro vai comprar, vai ajudar, lógico, né, porque a gente está se esforçando bastante para sim. isso, mas que a gente vai aproveitar essas oportunidades que a gente está tendo aqui, porque a gente sabe que lá no Brasil a gente não vai conseguir ter. E para vocês que venham para Portugal ou para qualquer outro país, aproveite cada momento como se fosse único, aproveite cada dia ali. Porque um dia que você voltar para a sua cidade de origem, você vai ficar, mas eu não aproveitei tanto. Então vocês aproveitem cada momento, cada dificuldade, a gente também tem que aproveitar. A gente não é, tipo, a gente não para aproveitar só as nossas conquistas. Aproveite também as dificuldades que você está passando, que isso vai servir de aprendizado para você futuramente, tá bem? Então o vídeo vai ficando por aqui para não ficar tão extenso para vocês, né? Para não ficar tão cansativo. Mas não esqueçam aqui de seguir aqui, de curtir o like, né? Deixar seu comentário aí para fortalecer o canal. É isso aí, um abraço, que vocês continuem vendo nossos conteúdos e até mais. Tchau, tchau.